E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia e espero que vocês aproveitem demais o conteúdo de hoje, tá certo? Bem, na aula passada a gente falou de algumas características do território brasileiro, sobretudo nos aspectos físicos, do território, as potencialidades e tudo mais. E hoje a gente vai continuar nessa pegada e vai abordar aí a construção do espaço geográfico brasileiro, tá certo? Antes de mais nada é importante lembrar que o Brasil é uma potência, um país rico em vários aspectos e a gente pretende apresentar um pouco dessa riqueza aqui também ao longo dessa aula, tá certo? Vamos comigo. Bem, para que se conversa, a gente vai falar aqui de como surgiram os primeiros povoados ou primeiras áreas de ocupação no território brasileiro, tá? Antes de mais nada, é importante lembrar aí um pouquinho das aulas de história, para entender aí como é que se deu o processo de ocupação, sobretudo a partir do final do século XV e início do século XVI, na América toda e mais especificamente no Brasil, tá certo? Como vocês sabem, o território brasileiro ele não é ocupado a partir do século XVI, não. Existem indícios pré-históricos de ocupação em nossos territórios que alguns estudiosos apontam em 15 mil anos, 20 mil anos ou mesmo 100 mil anos, segundo a pesquisadora Nied Guidon, que passou um tempo gigantesco estudando alguns resquícios arqueológicos na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí, que inclusive é onde a gente encontra um dos principais sítios arqueológicos do Brasil, tá certo? Então, nessa perspectiva da ocupação pré-histórica, a gente sabe que a ocupação do nosso território ela não vai se dar de forma homogênea. Vão ter determinados grupos que vão ocupar áreas mais propensas ao processo aí de sobrevivência, onde você tem recursos para alimentação e água, sobretudo, mas aí você tem uma ocupação mais intensa se dando com a colonização portuguesa em 1500, segundo aí, as fontes de história e pesquisa nesse sentido, tá? Então, a partir de 1500, a gente tem um processo de ocupação, sobretudo do litoral brasileiro. Esse processo de ocupação vai se dar a partir de atividades econômicas que vão sendo desenvolvidas, sobretudo, primeiro, a exploração do pau-brasil. E é importante mencionar que hoje o Brasil tem um território imenso, mas esse território, na chegada aqui, vamos dizer assim, dos colonizadores, era cerca de apenas um terço do que é hoje. Hoje o Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e quando aqui os portugueses chegaram, o território, definido assim como o Brasil, era menos aí de 3 milhões de quilômetros quadrados, tá certo? Então, vejam essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, um mapa para a gente já identificar algumas características do nosso território. Aqui a gente tem dois mapas do território brasileiro tratando do tema densidade demográfica. Como vocês sabem, a densidade demográfica corresponde à população, o número de habitantes que a gente vai ter em um determinado lugar, e dividido pela sua área. Se a gente pegar o total de habitantes do Brasil, que é mais de 200 milhões de habitantes hoje, e dividir pela sua extensão territorial, que é de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a gente vai ter uma densidade demográfica para o território brasileiro que vai ser em torno de 22 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, arredondando os valores. E aí, olhando para esses mapas aqui de densidade demográfica, ou seja, da concentração da população em determinadas porções do território, a gente percebe claramente que a faixa costeira, ou seja, a faixa litorânea do nosso país, é onde você tem as maiores concentrações demográficas, tá? 2000 era a região litorânea onde você tem a maior concentração demográfica, em 2010 também, em 2022 também, tá? Essa tendência de grandes aglomerados urbanos, de grande contingente populacional no litoral brasileiro vai se dar exatamente por conta da colonização portuguesa, que vai se estabelecer primeiro em núcleos de povoamentos ao longo do litoral, a partir do momento em que os portugueses vão se estabelecer aqui, eles vão criando feitorias para a exploração de pau-brasil e com o passar do tempo eles vão introduzindo outras atividades econômicas como o próprio cultivo de cana-de-açúcar, que vai ser um dos mais importantes aí na história econômica do nosso país, tá certo? Então, essa tendência de ocupação do litoral com a construção de núcleos de povoamento para a exploração de determinados recursos minerais, naturais ou mesmo o cultivo de cana, vai fazer com que grandes núcleos urbanos surjam no litoral, ou seja, as principais cidades brasileiras, as principais capitais, logicamente com suas exceções, vão estar localizadas ao longo do litoral brasileiro. Então você tem uma grande concentração na porção costeira e ao passo que você adentra a parte mais interiorana do nosso país,
é perceptível, né, que há uma queda brusca na densidade demográfica, ou seja, há uma redução da ocupação das porções mais interioranas, tá certo? Então, essa é uma informação primeira importante, saber que há uma concentração, né, demográfica, no caso do nosso país, na porção costeira, ok? Bem, em relação a essa perspectiva que eu mencionei, né, sobre o processo de colonização portuguesa, a gente sabe que o processo de expansão marítima comercial, ou mesmo chamado também de grandes navegações, ele não vai ocupar somente o continente americano, ele vai ocupar outras partes do mundo, África, Oceania, tá? Mas aí a gente vai ter, no caso da América, o Brasil, né, sendo aí, né, um ponto de partida para a nossa discussão, ok? Então o Brasil hoje é considerado o quinto país mais extenso do mundo, né, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, como já mencionei, tá? Esse limite ou esse território todo, né, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, ele passou por várias transformações ao longo do tempo. E aí, ao passo que os portugueses foram chegando, foram se estabelecendo, foram desenvolvendo atividades econômicas, você tem o uso da mão de obra indígena, né, como escravo, depois a mão de obra africana que veio trazida de forma, né, forçada para cá. Então, tudo isso fez com que fossem sendo construídos ao longo do tempo os espaços, né, do nosso território, ou seja, o próprio espaço geográfico brasileiro vai ser construído assim a partir desse processo, né, de colonização portuguesa que se deu, né, no início aí do século XVI, tá certo? E aí aqui a gente tem duas imagens que retratam bem essa perspectiva aí de chegada dos colonizadores, né, e o primeiro contato, vamos dizer assim, com os povos nativos aqui em nosso território. Segundo as pesquisas, né, nesse sentido, o primeiro contato do colonizador português com povos nativos aqui do Brasil se deu, né, na Bahia, e lá, né, em Porto Seguro seria assim o ponto de surgimento daquilo que a gente conhece como Brasil, porque antes dos colonizadores portugueses essa terra não tinha esse nome, né? Ou seja, cada grupo indígena dava ou denominava a terra com base na sua cultura, tá certo? Bem, dando sequência a essa perspectiva, eu trago aqui um mapa para a gente entender um pouco dessa expansão colonial, ou seja, dessa expansão que se deu a partir do continente europeu no final do século XV e início do século XVI, tá certo? Então aqui a gente tem algumas das viagens que foram, né, importantes aí para esse processo, e aí destacar, logicamente, as viagens, né, de Pedro Álvares Cabral, logicamente que veio aqui ao nosso território, né? E não somente, ele fez aqui também viagens em direção às Índias Orientais, Vasco da Gama, Fernando de Magalhães, ou seja, vários navegantes portugueses e espanhóis, né? Vamos dizer assim, não vou esquecer dos espanhóis, até porque Cristóvão Colombo, né, segundo o contexto histórico, foi o primeiro, né, navegante a pisar em terras americanas em 1492, né? Então a gente tem aqui um esboço das principais viagens de exploração, né, para a América e para outras partes do mundo, que culminaram com um processo aí que hoje a gente conhece como a globalização. Muitos pesquisadores e estudiosos dizem que a globalização teria surgido a partir do processo de expansão marítima, né, que se deu aí a partir do final do século XV. Por quê? Porque a partir do momento em que caravelas, naus, ou seja, de um modo geral, as embarcações começaram a cruzar os oceanos e chegar a outras áreas distantes, você vai ter o contato, né, entre culturas, o contato entre línguas e, logicamente, você vai ter o vem e vai de mercadorias e pessoas. Então, a gente já tem aí, né, o pontapé inicial para aquilo que a gente conhece hoje como a globalização. Logicamente, hoje a internet, né, ajuda a gente a se conectar com o mundo. Na época, essa conexão se dava exatamente por meio dessas viagens ultramarinas, tá certo? Bem, quando a gente fala da colonização portuguesa, é importante, né, abordar um ponto importante aqui, que seria o Tratado de Tordesilhas, tá? O Tratado de Tordesilhas nada mais foi do que um acordo assinado entre portugueses e espanhóis para colonizar o continente americano, tá? E aí, nessa perspectiva de ocupação do território americano, as terras teriam sido divididas entre portugueses e espanhóis. Na verdade, a gente não sabe que a história não foi bem assim, até porque os ingleses ocuparam a porção norte do continente americano, né, onde hoje os Estados Unidos e o Canadá existem, territórios também que pertenciam ao México, mas, a grosso modo, o Tratado de Tordesilhas vai apontar para essa perspectiva de que os portugueses e espanhóis seriam aí, né, os donos e teriam o direito de ocupar e colonizar as terras da América, tá? E aí, nessa
perspectiva de acordo, muitos países, né, como a Inglaterra, a França, a Holanda e tal, logicamente não aceitaram, até porque eles diziam assim, imagina, se esse território todo, onde é que tem um documento que Deus deixou, né, seguindo a perspectiva religiosa, qual foi o documento que Deus deixou assinado, onde vocês aí teriam o direito de explorar esses territórios recém-descobertos, tá? E aí, lógico, houve toda uma confusão e conflitos aí existiram por conta dessa divisão da América, ok? Aí, no mapa, a gente consegue perceber com maior detalhe o seguinte. Os territórios que aqui eu estou mostrando para vocês corresponderiam exatamente àquilo que seria o Brasil a partir do Tratado de Tordesilhas, tá? Ou seja, cerca de 30% do que é o território brasileiro hoje. Com o passar do tempo, diversas atividades econômicas e mesmo explorações desenvolvidas por bandeirantes possibilitaram a ocupação de terras que não pertenciam em tese, com base no Tratado de Tordesilhas, não pertenceriam a Portugal, mas que posteriormente passou a integrar também o território português e, lógico, fazem parte do Brasil hoje. Tá? Então, aqui a gente tem uma divisão do território em capitanias hereditárias, que foi a primeira forma de divisão política e administrativa, né, imposta aqui no território brasileiro, tá certo? E aqui o limite de uma linha tracejada, que seria exatamente, né, até onde poderia, vamos dizer assim, ir a ocupação portuguesa no território da América do Sul, tá? Bem, sobre isso, olha esse mapa. Nesse mapa, a gente vai ter aqui, basicamente, como foi definido o Tratado de Tordesilhas entre portugueses e espanhóis. A linha em vermelho seria o limite, tá? A 370 léguas, a partir dessa linha que foi definida como meridiano de Tordesilhas, todas as terras à esquerda dessa linha vermelha pertenceriam à Espanha. E todas as terras à direita desse meridiano, né, seriam pertencentes a Portugal. Percebam que o território português, em comparação, teoricamente, ao território espanhol, seria infinitamente menor, né? Porém, a Espanha não chegou a colonizar todos esses territórios, sobretudo na América do Norte, ok? Mas na América do Sul, sim, e a gente consegue observar isso, por exemplo, no contexto do idioma, onde países como Argentina, Chile, Equador, Peru, o idioma oficial é, né, o espanhol, né, o castelhano, como vocês preferirem, tá certo? Bem, e aí, dentro desse território, a gente tem o estabelecimento das capitanias hereditárias, que, como eu já mencionei, foi a primeira forma de divisão política administrativa do nosso território, né? Esses territórios foram divididos, né, em grandes faixas de terras paralelas à linha do Equador, que corre aqui mais acima, e aí cada território desse foi distribuído a um donatário, ou seja, a um homem, né, a uma pessoa que tivesse dinheiro e quisesse vir para o Brasil, né, ele morava, vamos supor, um cara rico morava em Portugal e queria investir seu dinheiro aqui na colônia recém-descoberta, no final do século XV, como eu falei, início do século XVI. Então ele teria a possibilidade de vir para o Brasil, investir aqui. Então o rei de Portugal doava um desses territórios, ou seja, uma dessas capitanias hereditárias. O nome hereditário é porque, de fato, ela passava de pai para filho, né? E assim você vai ter, como eu mencionei, né, o processo inicial aí da construção daquilo que a gente hoje conhece como espaço geográfico brasileiro, tá? Bem, e aí, com o passar dos tempos, né, como eu falei, as atividades econômicas foram sendo desenvolvidas e, naturalmente, o território brasileiro foi sofrendo alteração dos seus limites de fronteira e, logicamente, o espaço geográfico vai sendo modificado. Então, no início, no século XVI, quando os colonizadores chegaram aqui, quais eram as atividades econômicas mais importantes, ou quais foram as atividades econômicas mais importantes nesse sentido? Então a gente tem a exploração do pau-brasil, né, que foi o primeiro momento, depois a gente tem o cultivo de cana-de-açúcar e também a gente tem um pouco mais à frente a atividade pecuária, tá? Que vai se dar sobretudo na parte mais interiorana do território, né? E não esquecer das entradas e das bandeiras. Por que é importante falar das entradas e das bandeiras, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, entradas e bandeiras são expedições que eram realizadas no território brasileiro com o intuito de capturar índio para ser usado como mão de obra, né, nos canaviais sobretudo, né, o cultivo de cana, como eu mencionei, é um dos mais importantes nesse sentido. Então a gente vai ter essas expedições com o objetivo de capturar índio e explorar metais preciosos como ouro, prata, enfim, tá? A diferença das entradas para as bandeiras é o seguinte, que as entradas eram expedições oficiais realizadas pela coroa portuguesa. E elas nunca ultrapassavam os limites determinados pelo Tratado de Tordesilhas, tá? Já as bandeiras
eram expedições particulares, então os bandeirantes não levavam em consideração o limite da linha de Tordesilhas, então acabaram invadindo territórios que teoricamente pertenciam à Espanha na época, tá? E aí, você tem aqui alguns caminhos seguidos pelos bandeirantes, tá? Então, você percebam que essa linha aqui, que eu estou passando a mão, seria o limite do território brasileiro até então, e você tem várias bandeiras que ultrapassaram em muito essa determinação, né, através do Tratado de Tordesilhas. E assim sendo, o Brasil, né, foi se reconstituindo, vamos dizer assim, a partir do momento em que esses bandeirantes invadiram territórios e foram ocupando, né, e naturalmente esse território, após um momento específico, através de um outro tratado que a gente vai falar aqui, passaram a pertencer a Portugal, beleza? No século XVII, a expansão do nosso território, né, ou seja, no sentido de invadir territórios que não pertenciam a Portugal, seria em virtude da exploração das drogas do sertão, na porção amazônica, ou seja, drogas do sertão nesse sentido aí seriam frutos, né? A gente hoje, por exemplo, usa o açaí, consome o açaí, castanha do Pará, esses frutos que não são típicos aqui do Nordeste e que a gente encontra em grande quantidade nessa região amazônica. Então, muitos desses produtos, né, eles eram consumidos já no período colonial e, consequentemente, você tem aí a exploração desses recursos naturais sendo de grande importância para que o nosso território pudesse aí também crescer para a porção mais ao norte, tá? A pecuária, né, como é uma atividade que já acontecia, ela apenas se expandiu, continuou se expandindo por outros territórios, né, e consequentemente também teria colaborado para o crescimento, assim vamos dizer, do nosso território e logicamente para a modificação e configuração do espaço brasileiro, tá? E as bandeiras que eu já mencionei. Século XVIII, a gente tem a interiorização econômica, então a gente vai ter o povoamento, né, de outras áreas do território, sobretudo por conta da atividade de mineração. A atividade mineradora que se desenvolveu na região das Minas, né, ou seja, onde hoje é o estado de Minas Gerais, também se expandiu para outros territórios no Mato Grosso, Goiás, né, mais à frente, mas tudo começou na região das Minas. Então, essa atividade econômica e a exploração do ouro no século XVIII contribuiu em muito para a construção e o surgimento de várias cidades aí no interior do território brasileiro, tá certo? E ainda no século XVIII é quando a gente vai ter o Tratado de Madrid acontecendo. Então, em 1750, devido a gente perceber muitas áreas ocupadas por portugueses, né, ou sobretudo em áreas ou territórios que pertenciam em tese à Espanha, então foi necessário aí um acordo ser feito entre portugueses e espanhóis, e esse acordo se baseava exatamente na seguinte premissa: territórios que nesse momento do acordo, em 1750, tivessem sendo ocupados ou foram ocupados por portugueses, eles deveriam pertencer esses territórios a Portugal. E territórios que eram ocupados por espanhóis pertenceriam à Espanha. Então, como o Brasil como os portugueses e brasileiros, né, invadiram territórios aí que pertenciam à Espanha, em tese, naturalmente você tem aí o território brasileiro crescendo muito, né? Ou seja, o que era cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados passou para quase 8 milhões de quilômetros quadrados, como a gente tem hoje, né? O Brasil com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, sendo assim o quinto país mais extenso do mundo, tá certo? Então, o Tratado de Madrid foi crucial para o Brasil ser essa potência, né, de extensão territorial que é hoje, tá? Sem esse tratado, naturalmente, o Brasil seria um país bem menor. Um outro aspecto interessante é a gente tratar aí do século XIX. O cultivo de cacau, o cultivo de café e a exploração da borracha também foram outras atividades que foram se desenvolvendo ao longo do território, que vai contribuir para, primeiro, a gente ter a exploração de áreas até então inexploradas, né? Na região amazônica, por exemplo, a exploração da borracha fez com que, de repente, você tivesse a penetração em áreas extremamente densas em termos de floresta. A gente tem a floresta amazônica nessa porção, por exemplo, mais a oeste do território brasileiro, sendo muito densa, onde você tem aí poucas áreas exploradas, né? Mas assim, de fato, a exploração da borracha na região amazônica, ela foi crucial para o processo de povoamento e, logicamente, a construção do espaço geográfico na região norte do país. O cultivo de café, que se iniciou no Rio de Janeiro, também teve uma grande contribuição para a ocupação de áreas serranas na região sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, depois Paraná também na região sul. E
Já falei da exploração da borracha e o cultivo de cacau, sobretudo no Nordeste, né? Onde hoje, por exemplo, a gente tem na Bahia o principal polo de produção ali de cacau na região sul da Bahia, no chamado Recôncavo Baiano, tá certo? Então, todas essas atividades aí mencionadas colaboraram ao longo do tempo, primeiro, para ocupar determinadas áreas que até então não eram ocupadas, e segundo, para dinamizar a economia, fazendo com que, né, fossem produzidas riquezas, e naturalmente a população vai se estabelecendo ali e o espaço geográfico, né, vai surgindo, uma vez que ele vai surgir na medida em que a gente tem a alteração do espaço natural a partir, né, do povoamento, da ação humana ou antrópica, tá? E aí a gente tem os mapas, né, mais antigos do território brasileiro apresentam uma configuração bem distinta do que a gente está acostumado a ver. Então, por exemplo, veja esse mapa aí do final do século XVIII e início do século XIX e percebam como era a configuração do território brasileiro, né? Sobretudo aqui o detalhe é o território do Acre até então não era pertencente ao Brasil, né? E esse, vamos dizer assim, território foi integrado posteriormente a partir de um acordo com a Bolívia, tá? Então a gente tem aí o Tratado de Petrópolis de 1903, foi o que fez com que o Brasil passasse a ter posse sobre o território aqui do que hoje é o Acre, e esse território pertencia, na verdade, à Bolívia. Mas a partir do processo de ocupação, a partir, como eu falei, da questão da borracha, a exploração da borracha na região norte, muitos brasileiros passaram a circundar e a viver, né, na região, né, da Amazônia, e muitas vezes não respeitavam, logicamente, o território da Bolívia, né, na verdade, o território do Peru até então. Mas aí a gente vai ter acordos firmados entre o Brasil, né, e países vizinhos, e consequentemente a gente adquiriu esse território da Bolívia, né, e hoje o território do Acre se faz presente aí, tá certo? E aqui a configuração do território brasileiro no século XX. Eu trouxe um mapa onde a gente tem a divisão política dos 26 estados e mais o Distrito Federal, os estados e suas respectivas capitais. Então essa seria a configuração atual do território brasileiro. Então, se a gente comparar a configuração do século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, a gente nota várias mudanças, várias alterações. Atualmente, por exemplo, é possível que estados venham a surgir, novos estados venham a surgir no Brasil, né? Existe um projeto de lei, por exemplo, tramitando na Câmara e no Senado, onde o estado do Pará ele pode ser dividido em 2 estados, né? Já cogitou-se até em dividir o estado do Pará em 3, Tapajós, Carajás e o próprio Pará, mas hoje você tem a possibilidade de divisão desse território do Pará em 2 apenas, que é Tapajós e o próprio Pará, tá? Esse processo está aí acontecendo nesse exato momento e talvez daqui a alguns anos a gente veja um novo estado brasileiro surgindo, né? Da divisão do estado do Pará, que é o segundo estado mais extenso do Brasil, com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. É muito grande, por sinal, tá? E aí, para finalizar essa parte aí da construção do espaço geográfico brasileiro, eu trago uma abordagem sobre o capitalismo industrial, principalmente. O Brasil é um país que se industrializou recentemente, né? A partir do final do século XIX e início do século XX é quando a gente vai ter o Brasil se tornando uma potência, melhor, começando, né, a se tornar um país industrializado. Hoje pode ser considerado um país extremamente industrializado, embora o processo de industrialização brasileiro esteja em decadência nos últimos anos, né? E aí tem explicações diversas. Então a gente tem o início do século XX sendo, vamos dizer assim, o período em que o Brasil começa de fato a se industrializar. A gente tem, por exemplo, Getúlio Vargas, quando assume em 1930, né, depois da crise de 1929 que afetou, né, o capitalismo como um todo, ou seja, todos os países no mundo que seguiam o sistema capitalista foram direto ou indiretamente afetados pela crise de 1929. Essa crise acaba também respingando, ou seja, trazendo consequências negativas para o Brasil, e aí Getúlio Vargas, nesse contexto de conturbação econômica e também política que vai se dar a partir do momento dessa crise, a gente vai ter Getúlio Vargas, né, um dos mais importantes aí presidentes que colaboraram nesse sentido para a industrialização do país. A imagem que eu trago aqui é uma imagem de 1925 da chegada da General Motors, né, para o Brasil, né, e aí a gente vai ter o estabelecimento da sua filial, vamos dizer assim, na cidade de São Paulo, né? É só para ilustrar que o início do século XX é quando, de fato, o Brasil vai fazer parte desse rol de países industrializados e, consequentemente, o capitalismo industrial vai estar atuando. E
aqui o que eu falei em relação ao processo de industrialização, né, do Brasil. Então, em 47 a gente começa a crescer aqui o processo de industrialização e atualmente a gente tem uma decaída, mostrando que o Brasil está fazendo um processo inverso hoje de desindustrialização, tá certo? E essa industrialização acaba chegando no meio rural, a partir do contexto de introdução de máquinas, defensivos agrícolas, agrotóxicos, fertilizantes e tudo mais, e, consequentemente, colabora para que o processo de industrialização também atinja o meio rural, tá? E aí, nessas áreas com a cor verde mais intensa, seriam áreas onde você tem um contexto da agropecuária mais moderna, onde o uso de máquinas e tudo mais relacionados a isso é mais intenso, tá? Perceba que ocorre em algumas regiões mais restritas, na região sul, centro-oeste, é onde você tem o uso mais intenso, né, de tecnologia no contexto agropecuário. E esse mapa que eu trago aqui, ele retrata exatamente o seguinte: quanto mais a cor vermelha, ou mais próximo de vermelho, significa dizer que a gente tem o uso mais intenso de máquinas e todo tipo de aparato tecnológico que venha colaborar para o crescimento dessa atividade econômica, né, no país, tá? E chegamos ao final de mais uma aula, pessoal. De um modo geral, a gente aqui abordou questões relevantes sobre a formação do nosso espaço geográfico, né? Percebam que o Brasil passou por muitas transformações ao longo do tempo, desde a chegada dos colonizadores portugueses até os dias atuais. Você tem o desenvolvimento de várias atividades econômicas que propiciaram, primeiro, a ocupação de áreas que até então não eram ocupadas e, por conseguinte, a gente tem a transformação desse espaço, né? E hoje a gente tem um país aí, né, como eu falei, um dos países mais extensos do mundo e com uma economia, né, que, de certo modo, é muito relevante no cenário internacional, e o Brasil, por isso, se torna ou é considerado uma das maiores potências mundiais, mesmo com todos esses problemas que a gente ainda vê, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e conto com vocês na próxima aula aqui de Geografia para o 7º ano, tá certo? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Pum.